nós temos a felicidade de fazer um anúncio, de trazer o conhecimento da população, né, de toda a sociedade, um momento especial, um momento que nós saímos, né, de uma dificuldade, de um momento crítico da pandemia, a gente avança com a possibilidade de pensar nesses eventos culturais que ficaram, infelizmente, sem poder ser executados a partir de 2020. Então a gente está trabalhando muito com relação a isso, com muita seriedade e responsabilidade, olhando todos os dados epidemiológicos semanalmente, diariamente, para poder pensar nesse planejamento que nós apresentamos. Nós trouxemos aqui, inclusive, com a presença da Câmara dos Vereadores, com toda a imprensa, com os funcionários e com o secretariado, nós trouxemos algumas informações importantes aqui para Santa Bárbara, que se relacionam ao quê? Nós estamos fazendo 2 projetos de lei, encaminhando para a Câmara, para discussão e deliberação dos vereadores, que tratam aí de 2 assuntos importantes. Um é a ocupação da usina, é o tipo de ocupação e a forma como a gente vai fazer lá, né? De forma segmentada, barracão por barracão, sempre guardando esse patrimônio e que é barbarense, né? Sempre olhando para isso e pensando em parcerias que nos possibilitem dar um uso para aquilo lá, de uma forma cada vez melhor, de uma forma adequada, fomentando a economia e guardando sempre as relações afetivas e culturais que aqueles espaços têm com Santa Bárbara do Oeste. O outro projeto é de formação, né, de artistas aqui da nossa cidade. É algo inovador, é algo que não existe, pelo menos na nossa região, e que nós estamos instituindo, mandando para a Câmara esse projeto de lei, para instituir uma política pública de capacitação e de formação dos artistas, né? E ela vai ter instrutores que vão trabalhar em diversos espaços, formando os nossos artistas e aqueles alunos que desejam, né, seguir para as artes cênicas, para as artes de dança, para os diversos interfaces aí da cultura. A gente vai propor um calendário de formação e de qualificação para tudo isso. O outro anúncio é o site Visite SBO, que traz todo o ramo gastronômico, rural, de áreas, né, que são procuradas e que são pontos turísticos aqui da nossa cidade. A gente está apresentando tudo isso lá num site muito interativo, que a pessoa consegue encontrar todas as informações necessárias e pode, a partir dali, buscar, muitas vezes, até um hotel para poder dormir, um restaurante que deseja visitar, deseja apreciar a gastronomia. E Santa Bárbara tem muita coisa para tratar com relação a tudo isso. E o quarto anúncio, que é com relação ao calendário de eventos que nós temos para o ano que vem. E aí é uma quantidade gigantescas de eventos. Esses eventos, eles começam, vamos dizer assim, no primeiro semestre, com um cuidado especial desse momento, né, de saída do momento mais crítico da pandemia. Então a gente faz alguns eventos aí pautados na possibilidade de ter um controle do público com relação, né, à aglomeração, sempre olhando, né, para um esforço nosso, coletivo, da administração pública, para ampliar a vacinação, para que as pessoas se imunizem. Então ele tem vários eventos aí pautados em tudo isso, e a partir do segundo semestre a gente tem eventos maiores, né? Por exemplo, o Santa Bárbara Rock Fest, que volta aí no mês de agosto, e que eu tenho certeza que é algo que todos os barbarenses e até a região está desejando. Então esses são momentos especiais do calendário de eventos do ano que vem. E para fechar, nós temos um anúncio, né, no aniversário da cidade, dia 4 de dezembro, nós vamos acender as luzes de Natal. O Natal aqui de Santa Bárbara vai ser um Natal feito com muito carinho, num momento especial, como eu digo, principalmente porque o ano passado a gente teve muita dificuldade, nós passamos por tanta coisa esse ano com relação à pandemia, e agora ter a possibilidade de trazer esse espírito natalino, de permitir que a população barbarense e até dos municípios aqui vizinhos, eles venham para ver o nosso Natal das Árvores, é algo muito, muito especial. Então a gente vai fazer isso com muito carinho, isso ajuda a fomentar o comércio, traz um espírito de bem-querer, de respeito, de amor ao próximo, que eu acho que é importante nessa época do ano, que é fundamental, para ser bem claro. E no dia 5, esse dia 4 a gente acende as luzes. No dia 5 nós vamos trazer aqui pela primeira vez a Casa do Papai Noel, com um grande evento, uma grande apresentação aí do mundo da magia, que vai trazer alguns dos personagens da Disney para a criançada curtir aqui em frente ao Centro de Memórias, né, aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste. Perfeito.
todos esses calendários será exigido o passaporte da vacina, as pessoas deverão apresentar para estar tendo acesso? Jairo, dada até a recomendação e a própria informação do governo do estado que requer que a gente faça isso, nós vamos cumprir isso como sempre fizemos, né? O governo do estado tem, salvo engano, tem um decreto do secretário de Estado de Saúde que recomenda e exige que a gente faça todos os eventos municipais, eles tenham o passaporte de vacina. A gente vai fazer isso, vai fazer a utilização disso, sempre contando com o bom senso de toda a população e com a nossa responsabilidade em atender orientações e tudo aquilo que o governo do estado fez e o governo federal mesmo. Então a gente traz esse histórico de enfrentamento da pandemia sempre com a responsabilidade de cumprir todas essas normativas, esses decretos, porque isso ajuda a gente até a ter vamos dizer assim, um enfrentamento único frente à pandemia. Na pergunta que eu fiz para o senhor, prefeito, ali sobre o carnaval, o senhor até prefeito anunciou a desativação do hospital do Covid aqui e por conta do carnaval não vai ter essa festa, pelo menos não está no calendário para o ano que vem, até porque ainda o número de pessoas no estado ainda infectadas é muito grande, né, olha, contra o Covid. Né? Eu, como eu disse, né, e faço questão de repetir, a gente tem um cenário melhor da pandemia. O cenário hoje ele é melhor se nós considerarmos inclusive os outros meses anteriores ou até o mesmo período do ano passado. Mas o que nós não temos é uma segurança suficiente para entender como é que a pandemia vai se comportar a partir do ano que vem. Então, dado isso, eu acho que por força de obrigação da minha formação, da minha atuação, da minha pesquisa e da minha responsabilidade quanto prefeito, considerando a precaução que nós temos que ter, a não ser que ocorra uma mudança completa no quadro epidemiológico, enfim, o que eu acho que não vai acontecer, nós não temos um cenário favorável à execução do carnaval, pela própria falta de conhecimento em como é que a pandemia vai se comportar nos próximos meses. A gente sabe que tem melhorado muito com relação aos novos casos. Santa Bárbara tem uma taxa muito baixa de novos casos. A porcentagem, né, a positividade dos exames que são feitos são muito menores. Nós não temos óbitos há vários dias, isso é algo realmente, graças a Deus, que a gente vive um momento como esse, mas de toda forma, eu acho que nós não podemos dar um passo agora num desconhecimento. Então, eu creio que vale mais a gente ser ponderado nesse momento, evitar um carnaval, que é uma festa que a gente sabe que as pessoas gostam muito, que ocupam as ruas, mas que é muito difícil para o poder público controlar e tentar ajudar a evitar muitas vezes esse contato, essa proximidade de todos. Então a gente está tendo um pouquinho de cautela nesse momento, não vamos fazer o carnaval, né, no início de 2022 e a gente vai pensar com relação ao ano, se é possível de repente fazer um carnaval fora de época, porque eu acho que todo mundo vai conseguir entender a dificuldade, né, e o que nós passamos. Tudo aquilo que a gente sofreu, não só aqui em Santa Bárbara do Oeste, mas as mais de 600 mil pessoas que perderam a vida no país. A gente precisa ter cautela, não é por causa de 2, 3 meses e de um evento que a gente pode incorporar ele mais tarde, né, dentro de um cenário melhor. Acredito eu que depois do segundo semestre, em 2022, nós vamos ter um cenário muito mais firme para você determinar, olha, isso aqui é possível fazer. Eu acho que toda pessoa consegue entender que esse é um posicionamento muito cauteloso, mas importante nesse momento. Porque os primeiros eventos do primeiro semestre, você comentou que eles vão ter até um controle maior de público. Isso. Nós vamos ter no primeiro semestre eventos onde a gente vai buscar sempre fazer em espaços abertos, com uma capacidade de controle, muitas vezes, né, dos contatos, da aglomeração melhor, para a gente poder passar esse momento. Nós sabemos que a vacinação avança muito no Brasil. Em Santa Bárbara do Oeste nós já temos 93% das pessoas imunizadas com a primeira dose, 80% com a segunda, muita gente procurando para a dose de reforço. Sabemos que a partir de abril, maio, junho, nós vamos ter muita gente procurando já para tomar a terceira dose, muitas pessoas já imunizadas, né, com essa dose de reforço. Isso vai trazer uma segurança muito melhor. Então esse primeiro semestre é para essa retomada, passo a passo, acompanhando diariamente os dados
para trazer segurança para o barbarense. O que nós estamos pensando é na vida das pessoas e cuidar delas da melhor forma possível, como sempre fizemos. Prefeito, com relação ao Dia da Consciência Negra, o senhor segue a linha da CIA e manter o comércio aberto no feriado, no dia 20, ou o senhor está se aproximando do caminho, uma posição para acabar com o feriado aqui na cidade? Qual que é o pensamento do senhor? Olha, nós recorremos da decisão do juízo, né? Foi uma lei que foi aprovada em mandato anterior, que foi feita, nós fizemos o recurso. Não sei se ele foi apreciado ainda. Entendo que nós temos que cumprir a lei, né? Para todas as instituições públicas é feriado municipal aqui. A gente tem um feriado, né? Um feriado municipal, e a gente vai cumprir a lei, né? Em virtude da liminar concedida, a CISB pode funcionar, respeito, porque a lei se cumpre, né? Você tem que respeitar o Poder Judiciário. Tendo eu que tenha que, acima de tudo, ter o respeito por todas essas questões e pela história de toda a construção do Brasil e do esforço, né, de todo o povo que veio aqui e que passou por tantas coisas para ajudar ao país chegar nesse ponto. Então, entendo eu que nesse momento a gente tem que aguardar esse recurso que foi apresentado, mas também respeito a posição da CISB com relação à abertura, porque eles conseguiram, afinal de contas, uma liminar na Justiça. O senhor é a favor do feriado ou não? Sou a favor.